Hoje nós vamos estar falando de Blue Exorcist, um anime que vai estar ganhando reanimação no próximo ano, então a gente resolveu fazer uma recomendação para vocês conhecer esse anime que é maravilhoso e também cheio de mistério. Então, sejam bem-vindos ao canal Pocotaco. Eu sou o Alisson. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like no começo do vídeo. E bora nessa comentar sobre esse anime. Tudo começa com várias pessoas praticando um exorcismo dentro de uma igreja. E essas pessoas acabam começando a queimar com uma chama azul misteriosa. E até mesmo o padre que estava ali comandando todos eles também é vítima do mesmo processo de uma maneira brutal. E isso já serve de base para mostrar o quão que esse anime vai ser diferenciado. Logo depois disso é mostrado o Rin, que é o protagonista. Ele havia entrado em mais uma das suas brigas, e isso acaba desapontando o padre, que é o seu pai adotivo. E no meio do sermão acaba chegando o irmão gêmeo dele, e ele também dá um sermão no Rin. E todos ali da igreja fazem a mesma coisa com ele. E o seu irmão, que já estava indo embora para estudar em um outro colégio, ele resolve conversar com o Rin enquanto faz um curativo nele. E ele só faz isso para saber se o Rin vai ficar bem quando ele for embora de lá. Só que no meio da conversa dos dois, os outros pessoal da igreja acaba interrompendo eles e fala que colocaram o Rin em uma entrevista de emprego. E como é algo de última hora, ele tem que se arrumar o mais rápido possível e partir de lá. O Rin faz isso, mas ele acaba se atrapalhando com a gravata. Mas ali na frente da igreja, o padre estava conversando com uma mãe e uma garotinha. E depois ele acaba ajudando o Rin a consertar essa gravata e ele aconselha o garoto antes dele sair. Chegando na entrevista, o Rin ele não tem muito a oferecer com o seu currículo e a chefe dele já bota ele para trabalhar carregando várias caixas. Depois disso, o Rin ele vai fazendo vários testes que sua chefe tá ali forçando ele a fazer, mas ele é um desastre total em todos eles. E quando ele já estava desistindo de trabalhar ali, ele acaba conversando com outra funcionária da loja que estava preparando uma comida e ele experimenta aquela comida, só que tá muito ruim. Não é à toa que ninguém estava comendo isso. E ali ele resolve que é a sua hora de brilhar e ele começa a preparar aquela comida e acaba chamando a atenção de muitos dos clientes. E também chama a atenção da chefe, que vai ali e prova a comida dele. E quando ela experimenta, ela vê que estava muito boa e resolve contratar ele, que ele ia começar no outro dia. Só que tudo que é bom dura muito pouco. E ele acaba encontrando aquela garotinha que estava na igreja. E ele nota que ela está sendo atormentada por uma espécie de demônio, um pouco pequeno, diferenciado, que só ele conseguia ver. Aquele bicho estranho acaba roubando o cachecol da garotinha e o Rin tenta correr atrás dele para pegar de volta. Só que isso acaba gerando uma confusão tremenda e o demônio acaba derrubando várias latas em cima daquela garotinha, mas ela é salva por pouco pelo Rin. E a chefe dele, que não entende por que isso tudo aconteceu, acaba demitindo o Rin pelo estrago que ele causou em toda a loja. Já à noite, quando ele finalmente volta para a igreja, ele acaba encontrando o pai daquela garotinha que tinha ido até lá agradecer por ele ter salvado a sua filha. E no meio disso, o Rin ele tenta explicar sobre aquela criatura que estava atormentando ela. Mas o pai da garota não acredita nisso e ele acha que é as pessoas da escola dela. Mas o Rin, ele sabe que não é isso. E no meio da sua explicação, ele acaba se exaltando um pouco com o pai da garota por ele não acreditar na sua própria filha. Mas o padre acaba segurando o Rin e explica melhor pro pai da garotinha que ele deve acreditar mais na sua filha, afinal ela só pode contar com ele. Depois disso, os dois eles vão embora e o padre acaba deixando o Rin de castigo porque ele fez um estrago tremendo e a conta foi parar para eles. E logo depois disso, o padre ele vai até um quartinho suspeito, muito restrito, aonde tem um cofre. E quando ele abre esse cofre, ele encontra uma espada totalmente sinistra que estava soltando uma fumaça. E ele parece que já foi lá sabendo que isso tinha acontecido. No dia seguinte, o Rin acorda e quando ele olha pela janela, ele nota que tem vários bichinhos voando por toda a cidade. E ele vai até o lado de fora ver melhor isso tudo. E ele acaba se encontrando com aquele cara que ele havia lutado no começo. O Rin, ele fica incomodado com aquela situação porque as pessoas não conseguem ver todos aqueles bichos voando ao redor. Só ele tá vendo aquilo. E o cara, ele chama o Rin para conversar em outro lugar. E eles vão até um beco aonde o cara tenta subornar ele para não
contar o que ele fez com os passarinhos, porque senão ele não iria conseguir entrar na mesma escola que o irmão do Rin vai entrar. O Rin, ele diz que não precisa de dinheiro, porque ele não ia falar mesmo sem ganhar nada. E nessa hora, o garoto ele começa a humilhar o Rin de todas as coisas, sobre a condição dele, dizendo que ele precisa sim desse dinheiro. E ele começa a humilhar também o irmão dele, desmerecendo o esforço dele ter conseguido uma bolsa para aquela escola. E o Rin, ele fica furioso com isso e acaba dando um soco nele. Só que aquele cara ali, ele não estava normal, porque ele estava sendo possuído por um demônio, e os amigos dele acabam agarrando o Rin. Em questão de segundos, aquele demônio tinha pegado uma barra de ferro e estava ameaçando de queimar o rosto do Rin. E no meio de toda aquela pressão ali, o Rin ele acaba soltando uma chama azul que acaba repelindo todos eles. E depois disso, aquele garoto que estava sendo possuído por um demônio fala que aquela chama azul é uma clara prova que ele é descendente de Satã. O Rin, ele fica confuso com isso, mas de repente o padre aparece ali e salva o Rin, que estava para ser sequestrado por aquele demônio, e ele vai e exorciza aquele demônio, livrando o garoto dele. E com tudo isso que aconteceu, o padre, ele revela pro Rin que ele não é um humano normal, já que ele é filho de Satã com uma humana, e aquela chama azul é uma clara prova disso, e também é o despertar dele, e por conta disso, mais e mais demônios irão aparecer no decorrer de tudo isso, com a intenção de levar ele até o seu pai, e ele tem que começar a se defender desses demônios, dando assim início ao fim desse primeiro episódio e também início a toda essa jornada que vai ser seguida aqui pra frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Realmente é um anime muito bom, eu recomendo que vocês assistam, principalmente porque vai estar ganhando uma nova animação em 2024. Então, se vocês quiserem assistir já do próximo ano com a animaçãozinha top, recomendo que vocês vão fazer isso. Comentem o que você achou, deixe o like se você ainda não deixou, se inscrevam e assistam nosso outro vídeo que está passando aqui na tela nesse exato momento. Do mais, era só isso. Valeu, falou!